E apresentaram falsas testemunhas que diziam: nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos, capítulo 6, versículo 13 e versículo 14. Já vimos que os pregadores do Novo Testamento encontraram Cristo no Velho Testamento, nas profecias messiânicas e nos tipos, mas também o encontraram no que chamei referências obscuras, textos do Velho Testamento que à primeira vista não têm nenhuma vinculação com Cristo. Consideremos agora este aspecto da prática do Novo Testamento, usando como nosso exemplo o sermão de Estevão, em Atos, capítulo 7. Com base nas acusações apresentadas contra Estevão, fica suficientemente claro que a sua intenção era pregar Cristo. Mas o seu longo sermão em Atos, capítulo 7, versículo 1 a 53, não faz menção de Jesus ou de Cristo. Parece uma simples aula de história. Para sermos justos, ele faz breve referência a Cristo como o profeta semelhante a Moisés, no versículo 37, e ao justo, versículo 52. Foi essa última declaração que de fato provocou a ira dos seus perseguidores. Contudo, em sua maior parte, ele apenas rememora a história do Velho Testamento sem nenhuma aplicação óbvia a Cristo. Então, será que Estevão estava pregando Cristo? Sim, e o fez através de todo o seu sermão, apesar das aparências. O uso da história por Estevão para pregar Cristo é especialmente significativo, porque as partes históricas do Velho Testamento muitas vezes parecem vazias de conteúdo cristológico. A lei transborda de tipos e figuras de Cristo. Os salmos estão repletos de esperança messiânica. Os profetas também testificam claramente daquele que havia de vir. Entretanto, onde está Cristo nas narrativas históricas do Velho Testamento? À primeira vista, essas histórias são um descaracterizado deserto para o aspirante a pregador de Cristo. Mas Estevão tinha melhor conhecimento. Ele entendeu um princípio que Paulo enunciou posteriormente. Escrevendo sobre a conturbada história de Israel no deserto, Paulo diz à igualmente conturbada igreja de Corinto: ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Tudo isso que lhe sobreveio constitui a história de Israel. Paulo nos está dizendo que essa narrativa antiga e conhecida de poucos foi registrada sob a direção do Espírito Santo para nossa instrução e para nosso benefício, para quem um dia Cristo seria proclamado. A mesma verdade é ensinada em Hebreus, capítulo 3, versículo 5, que diz: na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunha das coisas que se haviam de anunciar, isto é, na era do Evangelho. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Também é possível ver isso. Vejamos então este princípio em ação na mensagem de Estevão dirigida ao conselho dos judeus. Estevão começa lançando um alicerce, qual seja a promessa feita por Deus a Abraão e selada pelo pacto da circuncisão, versículos 5 a 8 do seu sermão. Estevão lembra-lhes que a essência da nacionalidade judaica jaz em serem herdeiros dessa promessa. Como sabemos, a promessa de Deus a Abraão culmina na semente ou descendência, por meio da qual todas as nações da terra seriam abençoadas. E a referida semente é Cristo, como está em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Os ouvintes de Estevão eram bem versados nas Escrituras e deveriam ter entendido as implicações messiânicas da promessa. Tenham-nas entendido ou não, foi-lhes feito notar claramente que este sermão dizia respeito ao cumprimento da promessa na vida de Cristo.
Logicamente, nesse ponto, Estevão introduz o tema dominante do seu sermão, a inveja e a rejeição direcionadas aos escolhidos de Deus por seus irmãos judeus através de toda a história. Naturalmente, essa rejeição prefigurou sua rejeição do Cristo prometido e nela culminou. Isso emerge primeiro no versículo 9, onde Estevão relata que José foi invejado e rejeitado por seus irmãos. Contudo, Deus era com ele e livrou-o de todas as suas tribulações. Versículo 9 e 10. A verdade que dá equilíbrio é o seguinte: aquele que os judeus rejeitam são, não obstante, ressuscitados ou soerguidos por Deus. Jesus de Nazaré já está claramente em vista. Além disso, não somente José foi elevado a um alto ofício no Egito, mas também foi recebido por seus irmãos e ex-inimigos como alguém que retornou dos mortos. E tendo-se dado a conhecer a eles, José se tornou seu salvador da fome e da morte. Versículos 13 e 14. De novo, as implicações messiânicas podem ter sido perdidas pelos ouvintes de Estevão, mas estavam claramente presentes na mente do pregador, como veremos. A seguir, Estevão lhes lembra que as palavras de Deus a Abraão, concernentes à escravização e à libertação de Israel do Egito, foram cumpridas com precisão. Se aconteceu isso, não seria cumprida também a sua promessa concernente à semente? Estevão agora se lança à parte mais longa do seu sermão, a que retrata a história de Israel sob Moisés, versículos 20 e poucos. A partir do versículo 20. Começa salientando a triste condição de Israel no Egito. Enaltece Moisés como um menino formoso aos olhos de Deus e como um homem cheio de sabedoria. Moisés foi também poderoso em suas palavras e obras, frase empregada pelos primeiros discípulos para a descrição de Jesus. Varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como está em Lucas, capítulo 24, versículo 19. Mas o ponto saliente de Estevão sobre Moisés foi que, como José antes dele, Moisés foi rejeitado por seus irmãos. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Versículo 25. O pregador sublinha o seu ponto. A este Moisés, ao qual haviam negado, a este enviou Deus como príncipe e libertador. Versículo 35. Estou certo de que nesse estágio os ouvintes estavam começando a pegar a mensagem. Estevão não estava simplesmente rememorando a história, mas estava demonstrando que os judeus persistente e consistentemente haviam rejeitado aqueles que Deus enviara historicamente para salvá-los. Não obstante, devido à soberana misericórdia de Deus, os salvadores que eles rejeitavam eram levantados para salvá-los, apesar do seu pecado. Versículo 36. Portanto, eles prefiguram Cristo competentemente. Israel não rejeitou somente os salvadores enviados por Deus, também rejeitou sua lei. Moisés recebeu as palavras de vida para nolas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Versículo 38 e 39. Todavia, surpreendentemente, o Senhor não os rejeitou completamente. Por sua graça, ele os introduziu na terra prometida sob Josué, ele próprio um Salvador e um notável tipo de Cristo. Versículo 45. Além disso, eles foram acompanhados para a terra prometida pelo tabernáculo, um toque ou sinal evidente da presença de Deus entre eles. Mas eles não entenderam o sinal, nem o simbolismo do templo que o sucedeu. Não entenderam que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Versículo 48. Assim, novamente, eles rejeitaram a preciosa verdade. A verdade segundo a qual aquele que tinha tabernaculizado entre eles era o verdadeiro templo. Era aquele que eles destruíram, só para o verem soerguido em 3 dias.
como está em João, capítulo 2, versículo 19. A denúncia final de Estevão cita a rejeição dos judeus da qual foram objeto os profetas, que anteriormente anunciaram a vinda do justo, versículo 52 do sermão de Estevão. Isso culminou em seu crime supremo, a rejeição, traição e morte do libertador de quem os profetas falaram. Não sabemos o que mais Estevão tencionava dizer. É quase certo que, como Pedro, ele teria continuado a declarar que, apesar da impiedade dos justos, Deus ressuscitou Jesus dos mortos e o fez Senhor e Cristo. Em seu nome, eles poderiam receber a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo, como está em Atos capítulo 2, versículo 36 a 38. Essa, afinal, foi a repetida mensagem do seu sermão, que Deus levanta salvadores para libertarem aqueles que uma vez os rejeitaram. Estevão lhes teria dito isso, mas eles o mataram antes de ele poder dizê-lo. Então, à primeira vista, o sermão nada mais foi que história judaica. Mas olhando mais fundo, vemos que ele encontrou na narrativa histórica um modelo que prefigurou Cristo com gloriosa clareza. Conforme esse modelo, o povo de Deus esteve vez após vez aflito e prestes a perecer, ou de fome em Canaã, ou na escravidão do Egito, ou pelo desânimo no deserto. Cada vez Deus lhes envia um Salvador, mas eles rejeitam sua mensagem. Também rejeitam os legisladores e os profetas que proclamam salvação aos que têm olhos para vê-la. Cada vez, porém, Deus rejeita a rejeição. Ele levanta o rejeitado, exaltando-o a uma posição de autoridade, firmado na qual ele parte para salvar as mesmas pessoas que se rebelaram contra ele. Em resumo, Estevão usa a história judaica como prefiguração e proclamação de Cristo, rejeitado, crucificado, ressurreto e exaltado como príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados, como está em Atos, capítulo 5, versículo 31. Se Estevão pôde pregar Cristo baseado na história judaica, nós também podemos. E com base em toda e qualquer porção da palavra de Deus no Velho Testamento, mesmo que à primeira vista pareça obscura. Fazendo isso, temos pleno suporte da prática do Novo Testamento.